Nesse vídeo vamos encerrar nossa discussão sobre diagrama de fase. Uma mudança de temperatura e pressão constante, como a mudança de fase de sólido para líquido, ou de líquido para gás, etc., é acompanhada sempre de uma variação de entalpia. Essa variação de entalpia, que acompanha a mudança de transição, geralmente é chamada de calor de transição ou calor latente de transição. A gente no ensino médio vocês já ouviram falar de calor latente, né? Então é essa energia liberada na forma de calor, liberada ou absorvida, né? Quando a substância muda de fase, de estado físico. Então esses valores aqui eu já tinha comentado no outro vídeo, né? Aqui tem alguns valores de ΔH de fusão, ΔH padrão de fusão, né? Para água, ΔH de padrão de vaporização para água e ΔH padrão de vaporização para metano. Essa pergunta aqui já foi feita até um questionário, né? Nosso objetivo agora vai ser descrever matematicamente essa curva aqui, essa curva de equilíbrio líquido-vapor. Porque como eu comentei antes, né? Essa curva de pressão do vapor do líquido determina se o líquido é volátil ou não. Isso tem uma aplicação não só industrial, mas também laboratorial bem importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, como a gente quantifica, né? Como a gente escreve essa curva aqui de equilíbrio entre líquido e vapor? A variação da pressão com a temperatura nessas curvas de equilíbrio é dada por essa equação, a equação de Clapeyron. Aqui está a foto do Clapeyron, de boas, lendo um artigo. Ela diz que a variação de infinitesimal da pressão em relação à variação infinitesimal da temperatura é igual a ΔH envolvido na transição dividido pela temperatura vezes a variação de volume envolvida na transição. Essa equação aqui é válida para todos os equilíbrios, não importa se é sólido líquido, líquido gás ou sólido gás. A gente tem como modificar aquela equação, no livro texto mostra como fazer isso, para indicar a variação da pressão com a temperatura nas curvas que envolvem gases e fases condensadas, né? Gases e líquidos ou gases e sólidos. Varia um pouco a equação, mas a equação que importa é essa aqui no final das contas. Essa equação aqui de cima, que é a equação de Clausius-Clapeyron integrada, que é chamada equação de Clausius-Clapeyron também. Diz que é o ln da pressão final menos o ln da pressão inicial. A gente tive que parar o vídeo para vocês não ouvirem propaganda política aqui. Então, ln de P2 menos ln de P1 seria a pressão final menos a pressão inicial, é igual a menos a variação ΔH de transição, né? A variação de entalpia de transição dividido por R, vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Então, ΔH é a variação de entalpia na transição, o R é a constante dos gases ideais, sempre usando aqui aquele valor de 8,314. T1 e P1 seria a temperatura inicial do processo, a temperatura inicial e a pressão inicial do processo. E T2 e P2 seria a temperatura final do processo e a pressão final do processo. Aqui a gente quer avaliar como a pressão de vapor varia, né? Esse P aqui seria a pressão de vapor, à medida que a gente aumenta a temperatura, né? Então, só para fazer um exercício dessa parte aí, eu vou resolver na prancheta esse exemplo. Então, o ponto normal de ebulição do etano é 78,3 graus Celsius. A sua entalpia de vaporização molar é 38,9 kJ/mol. Qual deve ser o valor de P para o etanol entrar em ebulição a 25 graus Celsius em uma destilação a vácuo? Isso é uma técnica de química orgânica de síntese bem importante, né? Você faz uma destilação ao invés da pressão normal, a pressão atmosférica, a vácuo, porque, como eu tinha comentado antes, né, para uma substância entrar em ebulição, para começar a entrar em ebulição, né, a pressão de vapor da substância, que varia com a temperatura, tem que ser igual à pressão atmosférica, ou à pressão ambiente, né, do sistema. Então, se você faz um vácuo e diminui a pressão do ambiente, significa que você não precisa aumentar muito a temperatura para a substância entrar em ebulição, né? Porque imagina que a gente tem aqui a pressão ambiente e a pressão de vapor da substância. Então, para as duas serem iguais e a substância evaporar, a gente vai aumentando a temperatura até essa pressão de vapor da substância chegar a ser igual à pressão atmosférica. Mas se a gente faz vácuo, né, a gente diminui a pressão do ambiente. Esse é o objetivo de fazer vácuo, né? Então, se a gente pega a substância, nesse caso aqui, quando o sistema está no vácuo, a pressão de vapor, a gente precisa aquecer bem menos
para a substância evaporar. Por isso que a gente faz destilação a vácuo, principalmente para separar essas substâncias que o ponto de ebulição é muito alto, né? Porque diminuindo o vácuo a gente precisa aquecer bem menos para a substância evaporar. Enfim, então o que a gente tem aí de informação do exercício? A gente tem que o ΔH de transição, que seria o ΔH de vaporização, é 38,9 kJ/mol. Eu já vou deixar em termos de joule, tá? Para a gente não fazer confusão depois. O R é 8,214, isso é sempre. O que mais? A gente tem a temperatura inicial, que normalmente o etanol entra em ebulição, que é 78,3 graus Celsius. Deixa eu passar isso para Kelvin. Deixa eu fazer aqui 78,3, fazendo ao vivo, mais 273 a 351,3 Kelvin. E a gente quer saber a temperatura para fazer ele entrar em ebulição a 25 graus Celsius. Esse eu sei de cabeça que é 298 Kelvin. Então, tá. Isso aqui é normal, tá? Para evitar, principalmente, confusão com sinal, a gente sempre botar a temperatura mais alta como T2 e a temperatura mais baixa como T1. Aqui você poderia estar se perguntando, tá, mas qual é a pressão, né? A outra pressão? Que ele está perguntando o valor de uma pressão, mas não está dando o valor da outra. Ele está dando, né? Porque ele está dizendo que o ponto normal de ebulição. E no ponto normal, a pressão é sempre 1 atm. Então, nessa pressão de 1 atm, o etanol entra em ebulição nessa temperatura de 78. E a gente quer saber qual a pressão que a gente precisa levar o etanol para ele entrar em ebulição não em 78 graus Celsius, mas sim em 25. Então a gente usa aquela equação ln de P2 menos ln de P1 igual a, nesse caso, a ΔH de vaporização sobre R vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Então a gente tem todas as ferramentas, né? Agora é uma questão de cálculo para a gente resolver esse exercício. Só um detalhezinho, né? Aqui é menos ΔH de vaporização. Ok, então vamos lá. Aqui as unidades de pressão vocês não precisam se preocupar, tá? Se vocês usarem aqui a pressão em atm, a outra pressão vai surgir em atm normalmente, tá? Ou aqui o exercício está dando em torr, mas não interessa, tá? Vamos deixar em atm mesmo. Então, ln de P2, ou melhor, vamos mudar para torr, né? Porque ln de 1 aqui seria 0. Tá, então deixa eu organizar as coisas aqui. ln aqui 1 atm é 760 torr. Tá, então ln 760 menos ln de P1 igual ao menos ΔH, que é 38,9 vezes 10 a 3 joule por mol, dividido por 8,314 joule por Kelvin por mol. Aqui é bom, por isso que o ΔH está em joule, né? Porque aqui vai para cancelar com R tem que estar em joule, que o R é em joule também, né? Então se deixar aqui em kJ vai dar erro, isso é uma fonte de erro bem comum. 1 sobre T2, que a gente definiu como 351,3 Kelvin, menos 1 sobre T1, que é 298. Ficou horroroso, né? Enfim. Deixa eu montar aqui na outra página, então. A gente tem que ln 760 menos ln de P1 menos 38,9 vezes 10 a 3 dividido por 8,314 vezes 1. Qual que é a temperatura mesmo? 351,3 menos 1 sobre 298 Kelvin. Então ln 760, vamos fazer aqui em tempo real, dá 6,63 menos ln de P1. Essa divisão aqui, 38,9 10 na 3 dividido por 8,314 vai dar cerca de menos 4.678,8.
Vamos ver aqui. O Joule cancela com o Joule, o Mol cancela com o Mol. Então vai sobrar aqui a Kelvin. E esses caras aqui, 1 dividido por 351.3 vai dar 2,846. Eu vou botar mais uma casa aqui. 846. Ficou horrível, né? Preguiça tem limite, né? 846. Kelvin a menos 1. Menos 1 sobre 298. Que dá 3,356. Aqui eu esqueci o menos 10 na 3, tá? É outro erro comum que inclusive eu cometi. Então aqui tem 1 vezes 10 na 3 também. Vezes 10 na menos 3. Kelvin na menos 1. Beleza. Então agora a gente tem 6,63 menos ln de P1. Isso é igual a menos 4.678 Kelvin. Fiz essa diminuição aí. Vamos ver 2,846 a menos 3 menos 3,356 a menos 3. Vai dar um valor negativo, beleza? Que é 5,1 vezes 10 a menos 4, Kelvin a menos 1. Então, a gente multiplica aqui, o Kelvin vai cortar, né? Aqui menos com menos vai dar mais. Então, vou fazer essa multiplicação já. Vezes 4.678 vai dar 2,386. Sempre deixar uns 3 números depois da vírgula, tá? Então 6,63 menos ln de P1 vai dar isso aí. Então a gente tem que passar o ln de P1 para o lado de cá. O ln de P1 vai ser 6,63 menos 2,386. Isso, né? Porque a ln de P1 passou para cá, ficou positivo, e esse cara passou para lá, virou negativo. Então a ln de P1 vai ser 6,63, que vai dar 4,244. Agora, como que a gente sai dessa, né? A gente tem que usar a segunda função do ln na calculadora para sair dessa. Se a gente aplicar a segunda função dos dois lados, que é a função exponencial, exponencial de ln de P1 vai dar simplesmente P1, que exponencial de ln vai dar o próprio número, né? E aqui vai ficar e de 4,244. Então, fazendo aqui na calculadora, cadê exponencial? Aqui. Vai dar aqui P1 em torno de 69,7. A gente usou Tor, né, a unidade inicial. Então a gente tem Tor aqui. Então esse era o exercício, tá? Meio resolvido em tempo real. A resposta era, deixa eu ver aqui, ver se está certo. Ups. 70. Ufa, então deu certo, né? 69,7 está bom o suficiente. Então é isso. O exercício a gente não vou cobrar além disso, tá? Se substituir na forma, basicamente, só cuidado com os LNs que costumam confundir bastante, e os sinais de menos aí no meio do caminho também. O pessoal costuma trocar sinal, e daí a função LN vai dar um erro bastante grande, né, quando você troca o sinal desse jeito.